Fala, minha gente, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre Messi, que apesar da sua idade já avançada, ainda continua proporcionando muitos bons momentos dentro de campo. É um recorte que eu quero pegar para vocês, mostrando que mesmo veterano, o Messi ainda faz uma completa diferença, embora não seja um veterano comum, é literalmente um alienígena, mas enfim, o Messi daqui a 3 dias completa 39 anos de idade, no dia 24 de junho, no momento ainda tem seus 38 aninhos, mas é um recorte que eu achei interessante trazer aqui para vocês, que o Messi, desde seus 38 anos feitos no ano passado, em 2025, soma um total de 49 jogos, ou seja, é bastante jogo para essa idade, fisicamente ainda aguenta bem. É bem verdade que teve algumas lesões nesse período dele nos Estados Unidos já, não especificamente de um ano para trás, mas desde que ele chegou nos Estados Unidos no meio de 2023, foi o período, acho que o Messi mais teve algumas pequenas lesões na carreira, tirando ele de alguns jogos, enfim, a Copa América, do, que essa última que a Argentina ganhou já foi bastante acidentada também pelas questões ali de lesão do Messi, ele se machuca até na final, inclusive, também sendo substituído, mas os números dele de um ano para cá, do recorte de 38 anos de idade agora, quase que exato, porque é no próximo dia 24 agora que ele completa 39, são números inacreditáveis, cara. 49 jogos, 48 gols e 30 assistências. Ou seja, nós estamos falando aqui de 78 participações diretas em gol em 49 jogos. Fora também as questões assim de jogadas que ele participa para outro jogador dar assistência para quem vai fazer o gol. Então assim, se somar as participações indiretas do Messi, que também são muito diretas, os números ficariam ainda mais impressionantes e mais inflacionados. É um recorte que eu achei muito interessante trazer aqui, são números realmente que impressionam, e antes que alguém venha dizer, pô, mas é na MLS e tal, a gente tá somando MLS e seleção argentina, tá? E assim, tem outros jogadores que vão para MLS, padrão Europa, que não fazem números nem minimamente perto do que esse. Porque a gente tá falando aí do que possivelmente é o melhor jogador da história do futebol. Então, cara, idade e a liga que joga pro Messi, assim, ó, é um fator que eu acho que tem que ser totalmente descontado e não deve ser levado em consideração. A liga que joga, a idade que tem, são assim, você pode levar numa consideração mínima. Porque em questão de números, em questão de desempenho, em questão de entrega pro time, o Messi, aonde ele jogou, enquanto ele jogou, da maneira que jogou, ele consegue ainda contribuir muito. E olha, são números assim que eu falei antes, impressionantes. É de um ano para cá, nós estamos então falando quase de um período exato de temporada europeia. Se porventura, assim, ó, eu não sei se vai acontecer ou não, mas pô, se a Argentina inventa com essa leveza que eles estão, quase sem peso nenhum, se eles inventam de ir chegando longe nessa Copa do Mundo, porque tudo pode acontecer, uma seleção muito forte também, se o Messi ainda consegue fazer uma Copa, assim, não sei se com a não digo facilidade, mas da maneira que ele jogou contra a seleção da Argélia fazendo esse hat-trick, esses 3 gols, se ele inventa ainda de fazer pelo menos ali um gol por jogo, uma assistência, sendo o líder dessa seleção argentina, como ele ainda é, os jogadores parece parece não, eles de fato endeusam o Messi, procuram o Messi é o criador das jogadas, eles procuram o Messi para fazer os gols. Se o Messi continuar nessa pegada nessa Copa do Mundo, a Argentina for longe, porventura ainda conseguir ganhar um título, um bicampeonato, que eu sei que é difícil, mas eu não consigo descartar de maneira nenhuma isso, sendo muito realista. Vocês imaginam se o Messi ainda ganha mais uma bola de ouro? Cara, é surreal. Porque assim, ele tem 8, deve ganhar a nona pela Super Bola de Ouro que deve acontecer em 2029, né? Do melhor jogador aí dos últimos 30 anos, a Super Bola de Ouro. Mas a gente sabe o peso que uma Copa do Mundo tem. O Ronaldo em 2002, o Fábio Cannavaro, zagueiro da Itália em 2006. Então a Copa do Mundo sempre pesou muito mesmo. Então, assim, vocês imaginam se a Argentina vai longe, ganha um título, o Messi ainda consegue ser um grande protagonista, com gols, com assistências. Ahn, assim, porque ele já começou fazendo um hat-trick, cara. É, o Messi, nos 3 primeiros jogos da fase de grupos da Copa de 2022, o Messi fez 2 gols. Um contra o México e o outro contra a Arábia Saudita na primeira rodada, né? Contra a Polônia no terceiro jogo ele passou em branco. Em um jogo agora nessa Copa ele já faz 3 contra a Argélia. E convenhamos, a Áustria e outra seleção que a Argentina vai enfrentar, que até me fugiu agora o nome, não, Jordânia, né? São seleções que também não têm um grande nível, que a Argentina assim, é consideravelmente superior. Se o Messi inventar de fazer uma grande Copa farmando esses gols e conseguindo aumentar seus números e levando a Argentina longe ainda, sendo o protagonista, porque a Argentina joga para ele e ele joga para a Argentina. Os dois se completam, tá? Tem jogadores diferenciados em outras seleções também, mas que a conexão é diferente. A Argentina consegue adaptar um jogo pro Messi ainda conseguir
ter um brilho inacreditável. Então, somando esses fatores do Messi ainda conseguindo ser protagonista com uma Argentina aguerrida, forte, com jogadores até mais maduros também para ajudar o Messi, McAllister, Enzo Fernandes, o próprio Rodrigo De Paul também, o acréscimo do Thiago Almada, que eu até acho que nem foi tão bem na estreia, mas ainda é um jogador que a gente sabe que tem um talento, que pode esperar mais, especialmente o Julián Álvares também. Olha, é uma geração que do meio para frente da Argentina pode dar trabalho e se somar isso aí ao Messi ainda tendo seus lampejos de genialidade, que quase nem são lampejos, porque ele costuma fazer isso com frequência, né? Não é lá de vez em quando, é quase recorrente. Vocês imaginam se o Messi inventa de ganhar mais uma bola de ouro jogando na MLS porque brilha na Copa do Mundo como nenhum outro jogador? O Messi tá a um gol de se isolar como o maior artilheiro da história das Copas. Tudo bem que tem o Mbappé que nem um tubarão atrás, assim, mirando também no mesmo objetivo, com certeza. Mas eu não descartaria, mas não descartaria de jeito nenhum. Assim, a gente nota o Messi então agora com 16 gols, o Mbappé tá com 14. O Cristiano, que também está na sexta Copa, esse já está um pouco mais atrás. O Cristiano está com 8 gols em Copas, assim como o Neymar também, né? Esses ficaram um pouco mais para trás, é verdade. O Messi, assim, que ainda conseguiu levar essa longevidade somada ao estilo de jogo, me parece que vencendo o tempo, o Messi conseguiu trazer isso, isso um pouco mais, né? O Messi parece que ele não joga como quem está se despedindo. Ele ainda joga com ambição. Cara, isso é um ponto fundamental. Questão de profissionalismo. Ele não tá ali por um objetivo festivo, parece. Ele não tá jogando para se despedir. Ele tá jogando ainda, cara, com vontade, com sangue nos olhos. Quem assistiu aí o primeiro jogo contra a Argélia, viu o Messi ainda. Tudo bem que não foi no final do jogo, foi mais ali no primeiro tempo ainda, questão da metade do primeiro tempo. O Messi estava marcando lá perto da bandeirinha de escanteio da Argentina, desarmando, correndo, sabe? É um cara que mostrou uma vontade ali, olha, inacreditável. E nos últimos dias também eu vi muitos vídeos referentes à humildade do Messi e à maneira como ele se comporta não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas. Pode ser no banco de reservas, por exemplo. Circulou muito um vídeo do Thiago Almada, é, chamando o Messi, querendo dar lugar, porque os bancos ali, quando o Messi foi substituído nos 70 e poucos minutos de jogo, os bancos já estavam ocupados. Assim, acho até que teria lugar para todos os jogadores, mas somando todo mundo que foi da comissão técnica, que não era pouca gente, a Argentina levou bastante gente ali para o banco de reservas, já não tinha lugar. O Thiago Almada foi lá, chamou o Messi, pô, dando lugar para o Messi, e o Messi recusou, o Messi sentou no chão, gente. Até na hora do jogo também a televisão flagrou isso aí do Messi sentado no chão, ele não se sentou no banco de reservas. Então, assim, são atitudes como essa que acho que levam os caras ainda a usar o Messi de uma maneira inacreditável. Pô, contra a Holanda, por exemplo, todos os jogadores correram pra, enfim, se abraçaram e tal. O Messi, eu acho que foi o único que foi lá abraçar o Dibu Martinez na última Copa do Mundo, depois daquela classificação. Então, assim, o que ele faz pros caras, deixando o Otamendi, por exemplo, bater um pênalti há pouco tempo atrás também, em um dos amistosos aí da seleção argentina, como uma espécie de homenagem. Não lembro agora se era aniversário do Otamendi, se era para ser. A despedida não foi, porque o Otamendi tá na Copa do Mundo. Mas atitudes que a gente olha e pensa, meu irmão, esses caras dão a vida pelo Messi. Esses caras aí, sem dúvida, se sacrificariam pro Messi ganhar outra Copa. E aí você pensa, isso somado a um cara que se ele decidir jogar sério, ele equilibra um jogo só por ele, é difícil pensar que a Argentina vá dar um mole. Assim, tem outras seleções que eu acho que podem bater de frente. Espanha, pô, França hoje também. A França deve ter até uma dose de vingança contra a Argentina, porque, cara, os argentinos zoaram muito a França. Eu me lembro de vários vídeos, e até música dos jogadores também lá, provocando o Mbappé e tal. Os argentinos também assim, acho que bonecos de pelúcia do Mbappé também brincando e falando um monte de coisa. Então, ficou essa dose de provocação, de rivalidade muito forte entre França e Argentina. Porque em 2018 a França eliminou a Argentina, e aí em 2022 a Argentina ganha uma Copa do Mundo em cima da França, no que deve ter sido a maior final da história do futebol, envolvendo todas as competições, aquele 3-3 maluco. A França até os 70 minutos não jogou nada, achou um pênalti ali pro Mbappé, e aí a coisa se transformou de uma maneira que a gente não tinha noção de que se transformaria. E aí, sendo decidido ainda nos pênaltis, com os dois protagonistas brilhando, né? O Messi e o Mbappé. Mas, caraca, eu me alonguei um pouco nesse vídeo, mas dando esse contexto ainda de que o Messi é impressionante. E voltando à origem do vídeo, os números são surreais, né? 49 jogos com 38 anos de idade, marcando 48 gols e dando 30 assistências. A questão não é nem a liga que joga, a questão é a idade dele e o jeito que ele ainda consegue fazer isso. Porque não é só golzinho simples, passezinho simples, assim, só rolar pro companheiro fazer o gol. É uma visão de jogo que não se termina nunca. Cada vez mais parece que ele vai ficando mais inteligente. E o corpo ainda dele, por incrível que pareça, olha, está conseguindo acompanhar e se adaptar.
É perigosíssimo ainda, cara. Se tem um jogador na Argentina que não dá pra dar espaço, tantos bons jogadores, tá? Mas ainda é o Messi. Ele não é apenas mais um na Argentina com essa idade. E nem vai ser se decidir jogar na seleção ainda com 40 anos, daqui 2 anos. É surreal. É surreal de verdade. Mas enfim, minha gente, é isso aí então. Está feito um vídeo sobre o Messi nesse domingo, tá certo? Se gostou aí, te convido a deixar o like, se inscrever no canal. Peço isso de uma forma muito humilde para vocês poderem dar essa força aí, porque, caramba, né, pra gente tentar viralizar esse canal aí durante a Copa do Mundo, eu tô trabalhando bastante para isso, é cansativo, porque você concilia várias coisas, um emprego, a questão de vídeo aqui também, eu que faço sozinho, em questão de edição, de gravar. Roteiro eu não digo porque eu falo tudo de maneira espontânea, não sou muito fã de roteiro. Mas se vocês puderem então dar essa ajuda aí, se quiser virar membro do canal também, saiba que é muito bem-vindo, tá certo? Tamo junto e um forte abraço.